Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui, a sua família. Obrigado por mais um domingo juntos. Agradecer e pedir a vocês que possam ajudar o canal, curtindo, comentando, deixe o nome, a cidade, o estado, o país que você está ouvindo o Evangelho neste momento. Quem não quiser deixar o nome, a cidade, deixa aí um símbolo ou uma mensagem para que o Evangelho possa atingir a mais pessoas. Quanto mais comentários, mais curtidas, mais este conteúdo atinge corações amigos que possam estar precisando deste tema. Vamos realizar também a caridade moral para expandir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, expandir os conhecimentos do bem. Vamos agradecer a Deus também por estar finalizando mais uma semana, iniciando a outra, entrando em conexão com Deus. Hoje é dia 6 de abril do ano de 2025, iniciando o Evangelho no Lar, entrando em conexão com Deus, trazendo aí no pensamento uma paisagem que possa nos tranquilizar. Vamos focar neste momento presente. É um momento especial, é um momento de conhecimento, um momento de ouvirmos sobre o Evangelho, um momento também de recebermos boas energias, de entrarmos em contato com a espiritualidade superior. Tranquilize então o seu corpo, deixe os problemas um pouco fora deste momento. Tudo que temos é o agora, é o momento em que estamos vivenciando. Vamos então entrar numa sintonia de agradecimento. E vamos também, neste momento, pedir a autorização ao Mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar, agradecendo pela oportunidade, e vamos pedir a Ele que coordene, que conduza este momento de Evangelho, que possa nos utilizar como instrumento, que esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje possa ser útil para todos nós, mesmo que às vezes falhamos algumas coisas repetidas. Precisamos então reconectar mais uma vez com o tema para aprendermos ainda mais. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, a espiritualidade amiga superior, neste momento nos encontramos reunidos, eu e a família do canal Na Luz do Espiritismo, juntos, pessoas de diversas regiões do Brasil e do mundo, de diversas religiões. Nós vamos no mesmo pensamento pedir que esteja conosco neste momento, que nos direcione, que nos abençoe, que no momento final do passe possamos receber juntos a conexão espiritual do amor, da esperança, da paz. Muito obrigado por esta oportunidade, que assim seja, graças a Deus. No dia 2 de abril, nasce então Chico Xavier, no ano de 1910. Hoje é dia 6 de abril, esse mês que nós relembramos do nosso caro amigo Francisco Cândido Xavier, que trouxe para nós, para o Brasil, para a espiritualidade como um todo. Chico venceu, foi além das fronteiras do espiritismo, levando as suas mensagens de amor, de esperança, de espiritualidade para todos nós. Vamos mais uma vez homenagear esse caro amigo que trouxe tanto conhecimento para nós de todas as formas. E também, obviamente, cai muito bem com o tema que nós estamos trabalhando aqui neste ano, que é a espiritualidade no cotidiano, o espiritismo no cotidiano. Independente da sua religião, independente se hoje você frequenta uma religião ou não, muito provavelmente você quer se tornar uma pessoa melhor, você quer melhorar a sua saúde mental. E Chico Xavier nos deu belíssimos exemplos, claro, atravessando a vida com muitas provas, com muitas turbulências, mas também com muitas vitórias. Chico, então, nos deu exemplos pontuais da vivência da espiritualidade e do espiritismo no cotidiano. Era espírita o tempo todo, mas ainda mais era cristão. A cada momento, a cada passo, a cada amanhecer, demonstrava nos seus exemplos. E assim,
nós temos hoje tantos casos de Chico Xavier em livros, aqui mesmo na internet. Vocês gostam tanto deste tema. E vamos abraçar então esse querido espírito, aonde quer que ele esteja no plano espiritual, com o nosso agradecimento a ele, por ter reencarnado aqui no Brasil e por ter abdicado a sua vida em prol de nós, com seus mais de 500 livros, com as suas mensagens, com os momentos das cartas psicografadas para as mães, para os pais, para aqueles entes queridos que se foram e que ali mais de 10 mil pessoas receberam consolo. Este raio de luz e de esperança esteve aqui entre nós há pouquíssimo tempo e deixou tantas mensagens. Nem sempre os grandes nascimentos vêm acompanhados de celebrações ou de presságios de grandeza. Às vezes eles chegam em silêncio, quase invisíveis, como uma brisa leve que só mais tarde revela sua força transformadora. Assim foi com Chico Xavier, nascido em 2 de abril, em Pedro Leopoldo, de 1910, sobre um céu mineiro que provavelmente não imaginava estar acolhendo alguém que um dia tocaria tantos corações com a ternura de sua fé. Chico não chegou ao mundo em berço de ouro, assim como Jesus, e nem teve uma infância fácil, como todos nós sabemos. Pelo contrário, perdeu a sua mãe cedo, enfrentou privações, passou fome, etc. Foi subestimado, criticado e desacreditado pela sua própria família. Mas algo em sua alma já sabia amar de forma diferente. Ele começou a escutar vozes que os outros não ouviam e enxergava o invisível com os olhos de compaixão. O dia 2 de abril, então, para todos nós espíritas, espiritualistas, aqueles que estudam as obras de Chico Xavier e também lê as suas mensagens de exemplo, não marca apenas o nascimento de um médium, marca o nascimento de uma missão que foi muito importante para todos nós brasileiros e também para o mundo. A de lembrar a todos nós que a mediunidade verdadeira não é um espetáculo, é um serviço, que a fé sincera não exclui a razão, mas se apoia nela, que o amor ao próximo não precisa de holofotes, só de coerência com Cristo. Chico Xavier viveu quase que 100% da sua vida para os outros. Escreveu cartas, consolou mães, silenciou diante de ofensas, orou com os olhos marejados e o coração inteiro. Não buscou fama, apesar dela ter vindo, mas tornou-se eterno. Não acumulou bens, mas deixou um patrimônio imaterial, que é o patrimônio afetivo, espiritual, que é incalculável. Suas palavras, seus exemplos, sua doçura. Hoje, então, nós recordamos o aniversário de Chico, que foi dia 2 de abril. Não celebramos apenas a memória do aniversário, que a gente acredita que Chico nem tenha preocupação com isso. Mas é importante nós lembrarmos o caminho que Chico percorreu, principalmente na mediunidade e no cristianismo, promovendo uma mediunidade, então, gratuita, sendo privado de muitas questões materiais e doando tudo, absolutamente tudo, que chegava às suas mãos, porque Chico recebia muitos presentes, recebeu até heranças, mas nada permanecia nas suas mãos por mais de um dia, sempre doava ao outro, ou quando alguém ia ali querer doar para ele casa, terrenos, fazendas, como ocorreu, ele falava: meu irmão, volte para o seu lar, lá provavelmente na sua cidade, na sua região tem alguma instituição que precisa desse terreno, dessa fazenda, desse dinheiro, dessa joia. E assim as pessoas chegavam às suas cidades e doavam então o patrimônio para uma instituição. Assim nasceu várias instituições de caridade, de assistência e também vários centros espíritas. Muitos terrenos de centros espíritas que nós vemos hoje Brasil afora foi estimulado por doações de Chico. Chegue lá na sua cidade, observe um grupo que está se iniciando. Que tal doar o terreno ou doar os tijolos? Que tal ajudar ali o pagamento da obra? Enfim, nós temos várias instituições que de forma direta ou indireta foram estimuladas por Chico Xavier.
Quando a gente fala então desse patrimônio imaterial, incalculável, é a presença viva de Chico que continua em nós e vai continuar pelos próximos séculos. Mas também Chico deixa um patrimônio, entre aspas, material. Muitas instituições, grandes, pequenas, que continuam até hoje, são também frutos da sua bondade que espalhou para todos nós. E como esses grandes espíritos renascem entre nós, sempre em lares simples, sempre em momentos muito simples, em regiões muito simples, porque ali na infância eles vão desde cedo dando o grande exemplo. Claro que Chico veio com essa grande missão para nos ensinar sobre o nosso futuro, mas também sobre o nosso aqui e agora. A vivência na espiritualidade diariamente no cotidiano, ela é possível. Nós temos exemplos aí, exemplos vivos e reais da nossa época. Um deles é Chico Xavier. Chico vai nos dizer que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Uma de suas frases mais famosas, já saiu em diversos jornais, revistas, na internet a gente sempre se depara com ela, porque é uma frase que nós precisamos rever sempre. Embora você não pode voltar no passado e mudar, porque o passado já se passou, mas que tal então deixar ele no passado e modificar uma atitude cristã agora, iniciar um processo de amor ao próximo e de vivência diária da espiritualidade hoje. Porque se nós não mudarmos hoje, amanhã ou provavelmente daqui a alguns meses, estaremos novamente arrependidos. Então, a mudança começa no hoje, no agora, neste momento que nós estamos ouvindo este Evangelho. É uma lembrança doce de que sempre, sempre é tempo de recomeçar com esperança e coragem. Ainda que você esteja hoje vivenciando uma prova ou uma expiação dolorosa, ainda que você ache que o dia está sendo difícil, que a semana, o mês, porque todos nós vamos passar pelas vicissitudes da vida. Estar na Terra, então, é enfrentar essas vicissitudes. Chico continua numa outra frase belíssima. Nós podemos morar então numa casa mais simples, a mais simples da cidade, ter um carro dos mais modestos ou vestir roupas das mais baratas, mas o maior luxo que nós podemos ter, e esse dinheiro nenhum compra, é ter uma consciência tranquila. Isso de fato não tem preço e não há dinheiro que compre uma consciência tranquila. Nós não conseguimos ir ao mercado ou à loja comprar isso, porque isso é um patrimônio espiritual. Consciência tranquila, então, é ação no bem a cada segundo e minuto das nossas vidas. Se nós quisermos ter uma consciência tranquila, deitarmos no travesseiro à noite, agradecer a Deus pela oportunidade de não ter feito mal a ninguém, a nenhuma criatura, isso depende de esforço próprio. Não depende de quanto nós ganhamos, do nosso salário, não depende das nossas profissões, de onde nós moramos, se é numa casa boa, ruim, luxuosa ou não. Depende então das nossas atitudes. A vivência na espiritualidade no cotidiano, então, é para nos tornarmos pessoas com consciências tranquilas. Porque quando nós então estamos com algum arrependimento do passado, geralmente esse passado nos tornou algo traumático. E esse trauma, muitas das vezes, se for causado por nós, foi no momento não pensado, no momento de invigilância das nossas emoções. Lembrando que nós já aprendemos aqui no Evangelho, a emoção é algo passageiro que pode durar minutos ou horas e que nós devemos senti-las e deixar passar. E nunca tomar decisões nestes momentos emocionais, quando nós estamos de fato para um lado ou para o outro lado da ponte, ou na raiva, ou na tristeza, ou na euforia. Momentos de decisões, então, são momentos de equilíbrio. Espere a emoção passar e decida com a consciência plena, com assertividade e com o amor de Deus em nossos corações. Toda vez, então, que nós precipitamos e que nós, naquele momento da raiva ou da angústia ou da tristeza, tomamos decisões, a tendência é que nos arrependamos novamente no futuro. Consciência tranquila, então, é o patrimônio mais caro que nós vamos ter, porque quando nós chegarmos no plano espiritual, a única coisa que nos acompanhará é a consciência. E os espíritos já nos advertem, muito profundamente, na consciência
é que está escrito as leis de Deus. E Chico vai continuar aqui falando o seguinte: eu permito a todos a serem como quiserem, mas a mim, a cada dia melhor, a cada dia espiritualmente melhor. Olha que frase profunda. Quando Jesus nos ensina a não julgar, Chico então vivenciava o não julgamento a todo momento. Claro que ele foi aprendendo muito na sua vida. Nós sempre contamos os casos aqui maravilhosos do Chico, e um que nunca pode faltar é o caso do jogo de bilhar, do jogo de sinuca. Quando o Chico estava ali então trabalhando no domingo e sempre passava em frente àquele bar e julgava ali naquele momento os meninos jogando a sinuca. E Emmanuel fala com ele: Chico, não julgue. Jesus nos ensinou a não julgar. Olha que aprendizado que ficou para o Chico, que ele nunca mais esqueceu. Não julgue ali, o bilhar, a sinuca é uma criação de Deus. Se ela está na terra, tem algum motivo e continuará existindo até quando Deus quiser. Se você não joga mais, tudo bem. Siga sua vida compenetrado no trabalho e no amor do Cristo. Talvez, se eles não tivessem o bilhar, a sinuca para jogar, poderiam estar fazendo coisas ainda pior, como violentando outras pessoas. Profundo e necessário para entendermos o não julgamento. O que o outro faz não é da nossa conta. Vamos amar e melhorarmos a cada dia, respeitando e orando. É claro que quando é alguém da nossa família, ficamos angustiados e tristes, mas não temos, pessoal, o poder de mudar ninguém. A única forma de mudar o outro é com o nosso exemplo. Não desista então do seu exemplo. Não desista de falar quando fores convidado. Porém, não tenha a pretensão de mudar ninguém, porque ninguém muda ninguém. Só mudamos então quando tomamos a consciência dessa mudança. E o Evangelho, como nos ensina Francisco de Assis, e Chico também falava muito de Francisco, o Evangelho deve ser pregado o tempo todo, a cada minuto das nossas vidas, mas somente se necessário, utilizaremos as palavras. O que Francisco de Assis então quis nos dizer: vivencie o Evangelho a cada segundo, a cada minuto do seu viver, no exemplo do amor cristão, mas não tenha as pretensões de ficar pregando verbalmente a todo momento. Chegará esse momento e você terá essa oportunidade, mas é no exemplo prático da sua vida que você vai atrair as pessoas necessárias, porque as pessoas nos observam. Nossa, olha que comportamento diferenciado, e assim então nós poderemos falar sobre por que mudamos. Quando o amor do Cristo, quando a vivência espiritual chegou até nós. Então aos outros, deixem ser da forma como quiserem. Temos aqui então, no Brasil e no mundo, as leis, a justiça, para garantir então a nossa proteção. Não precisamos de ficar julgando os outros, porque assim já existe uma ferramenta. Vamos vivenciar a nossa vida com menos peso na consciência. Isso é uma aula de respeito ao outro e de firmeza com os próprios valores, dita com uma leveza que desarma a todos nós. E aí, Chico, na última frase dele que eu trouxe para nós refletirmos neste Evangelho: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. De fato, tudo passa, o tempo passa, e quando Chico estava vivenciando uma angústia, ele pede ajuda a Maria, mãe de Jesus, esse Espírito que também nos ajuda no direcionamento deste planeta. E Chico então pede uma mensagem, e a única mensagem que Maria envia para ele é: meu filho, tudo passa, como de fato tudo passa. O momento de angústia e de dores passarão, assim como os momentos de alegria. Tendo isso em consciência, nós vamos aproveitar muitos momentos de alegria e também vamos vivenciar os momentos de dor como aprendizado, como uma mensagem viva que Deus nos enviará. No momento de sofrimento, nós podemos tirar então belíssimas lições, como Chico também passou por estes momentos de belíssimas lições, e os espíritos sempre falaram com ele: Chico, não se acredita quitado pelas leis divinas pelos pequenos serviços que você realiza. Continua trabalhando então a cada dia, porque nossos débitos são enormes. Chico falava sempre uma frase belíssima: que a misericórdia divina nos encontre sempre trabalhando para o próximo, seja na caridade material, moral, seja orando, seja beneficiando o próximo, seja pregando o Evangelho com as nossas atitudes, para que não nos deixe pagar todas as dívidas de uma vez, para que tenha misericórdia dos espíritos que estão animando os nossos corpos, que a espiritualidade possa ter compaixão de nós.
Me lembra aqui um caso de quando o Chico estava então doente, jogado ali na cozinha, bem no fundo da sua casa, e falando com os espíritos: eu vou morrer, dessa eu não passo. O Chico tinha aproximadamente 40 anos, esse caso é belíssimo, e vem Emmanuel e fala: ô Chico, você vai morrer, meu querido, vá com Deus então. Ao desencarnar, procure os espíritos ali do centro, pois eu tenho mais o que fazer. Fique com Deus. E vem Meimei, e vai e fala: que foi, Chico, você está reclamando tanto hoje, chorando? Ah, Meimei, eu vou morrer, dessa eu não passo, vou desencarnar. E ela: chega então no plano espiritual com muito amor, que Deus te abençoe. E Chico então começou a ficar assustado: mas como assim eu estou aqui reclamando e ninguém me ajuda? Vem Bezerra de Menezes e fala com ele: ô Chico, o que está acontecendo? Ele: dessa eu não passo, doutor Bezerra. Aí ele fala: ô meu amigo, vamos ver o que nós podemos fazer por você. E ele fala: ô meu amigo, você é então o que vai ajudar este burrinho. Aí ele: sim, Chico, eu sou então o veterinário de Deus. Esse caso que é muito mais completo, mas vale a profundidade dele. Quantas vezes nós reclamamos ao invés de entrarmos nessa conexão? Chico ali então estava nos dando o exemplo de que muitas das vezes os espíritos superiores, eles são pontuais, eles não irão passar as mãos nas nossas queixas. É o que muitos de nós queremos, chegar, ouvir que os espíritos vão falar conosco: ô meu filho, vai ficar tudo bem, vai passar, calma. Quantos espíritos nos direcionam e falam: meu filho, levanta e ande, você ainda resta alguns minutos de vida, prossiga, vá trabalhar. Se você desencarnar mesmo, ao menos você chegará aqui mais equilibrado. Foi o que Joana de Ângeles fez também com o Divaldo. Divaldo estava doente, em cima de uma cama, isso há mais de 25 anos atrás, e a Joana entra e fala com ele: o que foi, Divaldo? Ele fala: eu vou morrer, minha irmã, estou prestes a morrer, o médico me deu 30 dias de vida, e eu estou aqui doente, por isso hoje não vou para a reunião mediúnica. Joana então abre um sorriso e fala: ah, que pena que você não pode dedicar então os últimos 30 dias da sua vida para Jesus. Porque se fosse eu nessa cama, Divaldo, eu provavelmente aproveitaria até o meu último segundo. Fique em paz, porque eu estou indo para a reunião mediúnica. Divaldo então dá um pulo da cama e segue Joana de Ângeles. Esses dois casos nos mostram que devemos então trabalhar, continuar nos esforçando. Divaldo então sobreviveu mais 27 anos, está aqui até hoje, vivenciando a espiritualidade. Chico então foi desencarnar próximos aos 92. Esse caso aconteceu quando ele tinha 40 anos. Ele achou que ia morrer. A espiritualidade nos sustenta e nos dá moratória quando somos úteis. Como está a sua vivência? Você está sendo útil para o próximo, mas principalmente está sendo útil para você? De que maneira você está aproveitando a sua reencarnação? De maneira pontual e profunda ou de maneira que não aprende nada? Não estamos aqui a passeio. A espiritualidade no cotidiano é essa chamada para as nossas vidas. Não estamos aqui para vivenciar a nossa religiosidade ou espiritualidade apenas dentro dos templos, mas sim no dia a dia, dentro do templo também. É um dos braços que nós estamos aqui para vivenciar, mas fora dele, no trabalho, aonde nós passamos, quando visitamos um amigo, um familiar, no nosso cotidiano diário, a cada momento, aonde vamos comprar, nos mercados, nas padarias, a cada momento a espiritualidade nos dá oportunidade. Vivencie então o Evangelho o tempo todo, mas somente se necessário, utilize as palavras. E muitas das vezes as palavras nem são necessárias, porque a atitude já valerá a pena. Chico vai nos dizer aqui na mensagem do Evangelho de Chico Xavier. Este livro é interessante, pois foram anotações das interpretações evangélicas que o Chico fazia debaixo do abacateiro. Na simplicidade, no amor, ali sentava e dava a oportunidade de todos, absolutamente todos, falarem sobre o Evangelho. Todos tinham ali de 5 a 7 minutos para trazer uma explanação sobre o Evangelho, e Chico terminava ali também, respeitando o tempo. Olha que maravilha! Deixando que os outros também fossem caridosos. Debaixo do abacateiro, todos ali estavam reunidos, independente da classe social, independente se eram espíritas ou não. E hoje vivenciamos uma era no espiritismo tão triste,
de congressos caríssimos, feito em hotéis luxuosos, que não permite que a população mais carente adentre e que possa participar do verdadeiro evangelho. Devemos então ficar atento. Chico, na sua simplicidade, sentava ali nos bancos embaixo do abacateiro, explanava sobre o evangelho e todos poderiam participar. É claro, aqueles que tinham uma condição financeira e assim quisessem, pois não era obrigado, como nada no espiritismo é obrigado. Aqueles, então, que tinham uma condição financeira poderiam sim doar algum valor em dinheiro ou algum alimento para ser distribuído no final àqueles necessitados que ali frequentavam. Olha o exemplo cristão que Chico nos deu, porque em nada combina hoje os congressos caríssimos em hotéis luxuosos com o que o Cristo nos ensinou, com a vivência simples, porque Cristo também estava no cotidiano, na simplicidade, no amor, na vivência diária. Não que não possa ocorrer esses congressos, meus irmãos e minhas irmãs, podem, mas com um valor justo, que esses valores sejam revestidos a instituições de caridade sérias. E é claro, aqueles que não possam, não consigam pagar, que possam ter então seus ingressos abatidos. Assim então teremos um amor de espiritualidade. Chico vai nos dizer, às vezes não será possível auxiliar alguém apenas com o silêncio. Há pessoas quem nos procurando, estão procurando apenas quem se mostre disposto a ouvi-las, falando aos nossos ouvidos. É como se estivessem falando aos ouvidos de Deus. É a caridade da escuta, tão pontuada aqui por nós. No cotidiano, quantas vezes somos chamados a ouvir as queixas de pessoas? E quanto nós queremos que essas pessoas saiam rápido de perto de nós? Às vezes na fila de um banco, na fila de um supermercado, na vinda da casa, às vezes estamos vindo a pé. Essa semana mesmo, ontem, sábado, estava voltando da rádio, onde fui fazer uma palestra espírita. Voltei a pé por ser perto da minha casa, encontrei uma senhora e nós viemos conversando. Ali eu entendi que estava sendo chamado pela espiritualidade para realizar uma caridade talvez mais profunda e mais forte do que aquela que eu realizei ali na rádio, que foi uma palestra. A escuta caridosa, apenas escutar, sem julgamento a queixa daquela irmã. E no final, eu ainda fui surpreendido por um belo exemplo de irradiações positivas, como foi com o Chico, naquele belíssimo caso, quando a irmã fala com ele, ô Chico, Deus lhe abençoe, vá com Deus. E da boca dela emanava vibrações de luz e de amor. Se nós soubéssemos o poder que tem, quando alguém que nós emprestamos o nosso ouvido, escutamos sem julgamento, como Jesus fazia, como os grandes espíritos que aqui estiveram, e essa pessoa, num misto de alegria e gratidão, nos envia um Deus abençoe, um vá com Deus. Quando nós ouvimos alguém que a todo mundo já virou as costas, aquelas pessoas então que a sociedade reprime, quando nós estamos ali nesses momentos de talvez impaciência, queremos que acabe logo uma fila, um processo doloroso, chega alguém com uma dor ainda um pouco maior do que a nossa. Vamos então aprender no processo de escuta. Escutar também é aprendizado e esses grandes espíritos nos ensinaram. Chico também já ia correndo dessa senhora, ô minha irmã, eu estou atrasado para o trabalho. Emmanuel fala com ele mais para frente, volte Chico. 5 minutos não irá te atrapalhar. E ali Chico volta, atende a nossa irmã, e realmente durou 5, 6 minutos. Quando ele sai, ela fala, Deus lhe abençoe, Chico, vá com Deus. Emmanuel fala, observe, Chico. O que sai da boca da nossa irmã, vibrações de luz, e enche o seu peito. Imagine se essa irmã fale outra coisa. Vá, aproveite, utilize a caridade moral a cada momento. Quantos de nós esperamos então somente o dia de estarmos no centro domingo ou uma vez a cada 15 dias para realizar a caridade, quando a caridade está aí no seu cotidiano, no vizinho que precisa de ajuda, de alguém da família que te manda uma mensagem e quer desabafar, alguém na fila do banco ou na fila do supermercado, e que nós perdemos a oportunidade de demonstrarmos o amor do Cristo em cada passo do nosso viver. Chico então, assim como Joana de Ângeles, Emmanuel, nos ensina a profundidade que é a caridade moral na escuta. Saber ouvir é melhor então do que saber falar. Quanto mais a gente ouve, falaremos melhor, falaremos com mais assertividade, não julgaremos e entenderemos os outros. Porque quão fácil é julgarmos a realidade do outro. Ah, fulano faz isso,
Fulano faz aquilo escondido, fulano fala mal dos outros. Como é fácil nós julgarmos quando nós não entendemos a realidade dos outros. Julgar o outro é julgar a nós próprios. Julgar o outro é mascarar o nosso eu mais profundo. Nunca, jamais, aliás, Chico vai nos dizer, eu já ouvi muita coisa, nunca me espantei com nada, ao contrário, em cada confissão que escuto da parte das pessoas que me procuram, pedindo orientação, descubro um pedaço de mim mesmo. Olha a profundidade disso. Quando nós realizamos então a escuta com o próximo, nós ouvimos a nossa própria realidade, a nossa própria vida. E com toda sinceridade, eu não vejo ninguém diferente. Olha que interessante, né? Um espírito uma vez até me deu uma intuição sobre essa questão das deficiências intelectuais e físicas. Todos nós somos deficientes em algum ponto. Não existe ninguém na Terra que não tenha uma dificuldade ou que não esteja passando pelas suas deficiências, sejam intelectuais, sejam físicas, sejam morais. Todos nós estamos atravessando um mar revolto em algum momento das nossas vidas. Por isso não julgueis ninguém, não julgueis ninguém em absoluto, porque todos nós estamos precisando. E na escuta, na caridade da escuta, nós vamos então aprofundando que os problemas dos outros também refletem uma parte de nós. Assim como estamos falando do não julgueis, um caso do Chico maravilhoso que é do espelho quebrado. E Emmanuel fala com ele, Chico, a verdade é como se houvesse um espelho do tamanho do céu azul e que ele tivesse quebrado em bilhões de pedaços e caído sobre a terra. Cada um então pega esse pedaço do espelho e reflete a sua própria essência. Ninguém tem a verdade completa e absoluta. Nenhuma religião tem a verdade absoluta. Apesar do Espiritismo nos explicar muito sobre o plano espiritual e se aprofundar muito no plano espiritual, 100% nós não sabemos. Quantas coisas já podem ter modificado no plano espiritual? Porque o plano espiritual, assim como a Terra, evolui. Não devemos ter o ego de que achar que nós sabemos de tudo. Herculano Pires mesmo vai nos alertar. Não existe mestre nem doutor em espiritismo. O espiritismo está sempre em evolução. Não existe religião que saiba tudo. Cuidado com isso, senão se torna uma seita. Nós vamos ter um guru que dita todas as regras. Pense por você mesmo. Assim Kardec, que Chico seguia à risca, falava, fé raciocinada avalie. E o próprio Emmanuel já falou com Chico, Chico, se um dia eu falar algo fora do que Kardec e Jesus nos orientou, siga em paz com outras pessoas e me deixe, porque eu estou errando. Então Jesus e Kardec seria ali a condução para nós espíritas no Evangelho segundo o Espiritismo. E para finalizarmos, vamos trazer um caso dos lindos casos de Chico Xavier. Falamos sobre a escuta, vamos falar então da importância da palavra, de saber falar bem também. Não vamos tratar aqui da arte de falar e escrever bem, obedecendo às leis gramaticais. Recordamos a palestra que tivemos uma vez com Chico sobre o que sai da nossa boca e o que nos revela o caráter e a personalidade. Sem que policiemos a língua, dificilmente conseguiremos ganhar o nosso dia. Quando damos acordo de nós, já tomamos parte nos tormeios da maledicência. Conversamos futilidades ou damos respostas infelizes que nos trarão sofrimentos e arrependimentos tardios. E veio à tona o revide que recebemos pelo ar do sem-fio do pensamento, de pessoas de quem em momentos invigilantes fizemos mau juízo. Até punhaladas e tiros temos recebido, exclamou Chico, particularizando-nos, de uma vez, porque advertiu um companheiro, sem vertir-se da defesa da humildade, recebeu depois do mesmo, quando menos esperava, um tiro, projetado sobre ele com a força de um pensamento carregado de ódio. Os amigos da espiritualidade, por mercê de Deus, abrandaram o efeito do choque, mas, mesmo assim, passou vários dias com dor no ombro, que foi o ponto visado. Nossa companheira Zezé Gama contou que recebeu de uma senhora que foi trabalhar para ela há tempos, uma forte punhalada espiritual nas costas. Tudo porque levemente lhe chamou a atenção por uma falta cometida. Ficara vários dias com dor no seu tórax.
No belo livro Rosário de Coral há um caso idêntico, lembramos. E o inspirado médio deu-nos uma verdadeira aula sobre os malefícios de uma língua descontrolada pode realizar, para que mais uma vez ficasse vitoriosa a assertiva evangélica, que não é o que entra, mas é o que sai de nossa boca que traz felicidade ou infelicidade, triunfo ou derrota para o nosso pobre espírito. Vemos então nos casos do Chico, exemplos que o próprio Chico deu, por exemplo, dessa questão da palavra. Nós observamos uma que foi o Deus abençoe, vá com Deus, com vibrações de amor, e que o próprio Chico, ao conversar com uma pessoa, foi invigilante e assim recebeu, obviamente que a espiritualidade atenuou, mas um caso que nos traz o exemplo no cotidiano, como uma palavra maldita, entre aspas, pode vir com vibrações pesadas para cima de nós. Quantas dores às vezes nós recebemos, porque é imediato, o pensamento é uma força física muito forte. E quantos de nós ficamos preocupados com espíritos inferiores, mas não nos preocupamos com o que falamos para os outros, com nossas atitudes diárias. E muitos podem falar, William, mas Chico era tão evoluído, mas isso aconteceu com ele? Acontece com todos nós que estamos na carne. E Chico também veio para que os seus casos fossem utilizados como exemplo. Tinha uma vidência espiritual e podia ver então que essas vibrações sendo contornadas, vibradas como se fossem punhaladas, tiros, é nesse momento que nós vamos entendendo que há em volta de nós um campo vibracional e que temos responsabilidade sim com o que pensamos, com o que enviamos de pensamento para os outros e com as palavras. Quando nós falamos aqui no Evangelho sobre a responsabilidade na escuta, na fala, no pensamento, do não julgamento com o próximo, é porque isso irá nos livrar de grandes problemas, até mesmo físico e também, principalmente, espirituais. Vamos então para a nossa meditação, já passamos aí um tempinho. Falar de Chico é muito profundo, diversos casos, né, que nós temos. Indico aí os livros, Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Livro com muitos casos profundos, casos de reencarnação, também o Evangelho de Chico Xavier, temos as vidas de Chico Xavier de Marcel Souto Maior, temos várias biografias de Chico, todas profundas, todas necessárias, e mais uma vez nós agradecemos vibracionalmente a Chico e a equipe espiritual que esteve aqui, trazendo este trabalho de tão importância para todos nós. Vamos então para esse momento vibracional importante para todos nós, momento de recebermos o passe. Vamos entrar na nossa cabine, sentarmos confortavelmente nessa cabine do passe. As luzes estão baixas, somente uma luz azul mais forte. Vemos o quadro então de Jesus, de Maria, de Chico, de Bezerra. Esses espíritos que nos direcionam neste momento do Evangelho, vamos trazer no pensamento Jesus e Chico, pedindo a eles mais uma vez que possam encher os nossos corações de boas energias, de esperança, de amor, de vibração. Querido Mestre Jesus, pedimos autorização para iniciarmos esse momento de passe. E assim a espiritualidade chega próxima a nós, e vai tirando os fluidos mais negativos, limpando o nosso perispírito, equalizando as vibrações, nos deixando mais leves, levando os fluidos que não nos fazem bem, regulando o nosso sistema circulatório, os nossos órgãos, o nosso perispírito. E nós vamos mentalizando boas coisas para nós, trazendo no pensamento o amor do Cristo. Vamos também levar um pouco dessa energia para algumas pessoas que estejam necessitadas. Vamos trazer 2 pessoas ou mais. As que você lembrar, lembre o nome, o rosto. Pessoas essas que estejam passando por situações difíceis, dores, internações, recém-desencarnados. Vamos pensar com muito amor e muito carinho e enviar boas vibrações, enviar o passe, realizarmos mais uma vez a caridade moral.
Enquanto eu faço a prece final, vocês irão recebendo as vibrações. Caro Deus, bondoso Pai, estamos muito agradecidos por esse momento de Evangelho, de termos entendido mais uma vez a nossa responsabilidade no mundo e como é possível vivenciar a espiritualidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Como é possível vigiarmos e estarmos atentos às nossas palavras. Como é possível, então, emprestarmos por alguns momentos os nossos ouvidos àqueles que estão com angústias, dores e tristezas. Obrigado, Deus, por essa compreensão. Obrigado pelo irmão Chico Xavier, por ter estado aqui fisicamente no nosso Brasil e por ter deixado um exemplo para todo mundo, por ter deixado mensagens, casos, livros, por ter abraçado a tantas pessoas. Obrigado, Chico, que Deus lhe abençoe aonde quer que esteja. Obrigado, Jesus, por este momento de Evangelho. E nesse momento, com muito amor, com muito carinho, pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando lentamente, tranquilamente, para o nosso estado consciente, agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, a Chico, aos mentores que nos auxiliaram nesse passe. Eu mando um abraço para vocês aqui. Não esqueça de deixar aí o nome, a cidade, curtir, comentar o Evangelho. Obrigado a vocês pelo imenso carinho. Obrigado, Jéssica Nuvens, por estar sempre aqui. Edilane Cabreira, Deus abençoe. Arlete Sena, Deus abençoe você. Lara Brito, do estado do Rio, que Deus abençoe. Beth Ferreira Gomes, Maria Lúcia, Deus abençoe. Sidney Bica, Alberto Mazola, de São Paulo, capital. Dani Marques, Deus abençoe. Isamar Chamorro, Laís Haddad, Deus abençoe. Gil Denici, acho que é isso. Um grande abraço. Gil Denice, é isso, de Monte Gorda, de Camaçari, na Bahia. Grande abraço. Conceição Costa, da cidade do Porto, de Portugal. Elvina Coelho. Rosane Beatriz Azevedo. Fatinha Viana, um abraço, sempre ajudando a gente aqui a compartilhar. E Eda Alcântara, abraço, minha amiga. Shirley Alexandrina. Oucia Damasceno, um abraço. Sônia Valéria Gonçalves, Deus abençoe. Elcimar Barreto. Vanessa Gutierrez. Eduardo Silva. Clarice Costa. Sandra Bertani, Deus abençoe. Miriam Nova, do Rio de Janeiro. Gratidão sempre. Arthur Câmara. Pessoal, quem não tem o nome no arroba, se puder, escreva o nome pra gente nos comentários, fica mais fácil. Luiz Fernando, de Salvador, Bahia, Deus abençoe, amigão. Silvana Dornelles, Maria Isabel, Aline Silva, da cidade de Braga, em Portugal. Márcio Pontes, um grande abraço, Deus abençoe pelo comentário. Cristina Rodrigues de Jesus, de Ibirité, em Minas Gerais. Lucília Miranda, Deus abençoe também. Antônio Lima, do Piauí, grande abraço. Ana Maria da Costa, Ana Martins, Deus abençoe. Ivone, do Paraná. Wagner Júnior, de São Paulo, capital. Sueli Silva, de Adamantina, em São Paulo. Irene dos Anjos, Deus abençoe. Antônio Lopes Júnior, de Salvador. De Breijão, em Pernambuco, a Marinês da Silva Pereira. Cássio Gardiolo, acho que eu já falei o Cássio, mas um abraço novamente. Luciana, de Osório, no Rio Grande do Sul. Samuel José, de Maceió, Alagoas, um abraço, pessoal de Maceió. Madalena Camargo, Deus abençoe. Lenice Pessoto. Pessoal, nós vamos terminando hoje por aqui. Temos compromisso daqui a pouco. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo domingo, se Deus quiser.